Olá, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Obrigado por clicar neste podcast. A seguir você poderá ouvir o áudio do nosso último culto. Por favor, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificações, para não perder os próximos cultos. Amém? Todos acharam? Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pai querido, Senhor Deus, Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por me conceder a oportunidade de estar aqui e poder levar a sua palavra aos irmãos, Pai. Pai, que nós possamos, através dessa palavra que nós vamos ver hoje aqui, nós possamos transformar nossas vidas e que nós possamos cada vez mais estar perto de Ti, Senhor. Estreitar nosso relacionamento e poder cada vez mais Te adorar e Te glorificar, Senhor. Abre nossos ouvidos, tira a distração, tira o nervosismo e nos ajuda, Senhor, a entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, o centro aqui desses dois versículos aqui, basicamente está voltado para paciência. E esse versículo também, tem uma parte dele que é um pouco escatológica, né? Porque ele está falando da vinda do Senhor, mas eu não vou focar nisso da escatologia, tá? Eu vou falar mais sobre a paciência mesmo, né? Que eu acho que é mais importante nesse momento aqui. Porque a gente não precisa ficar tão ansioso assim para a vinda do Senhor, porque a hora que for ele vai chegar aí, quem estiver pronto vai. Bom, e a primeira coisa que eu queria deixar é uma pergunta, né? A gente está sendo paciente, né? Acho que é uma pergunta que a gente precisa ir maturando ela durante a semana, aí, os dias que vão vir pela frente, porque acho que às vezes é difícil a gente ser paciente, né? A nossa vida às vezes traz coisas que nos tiram a paciência, né? Às vezes é uma situação no trabalho, uma situação em casa, é o filho que chega da escola com alguma situação e a gente acaba perdendo a paciência, né? E eu acho que a gente tem que começar a meditar sobre isso, porque a paciência, ela é um dom de Deus, né? Na nossa vida. Não é a gente que vai desenvolver ela sozinho, né? A gente precisa de Deus para nos ajudar a desenvolver isso na nossa vida. E esse texto, né, ele traz duas coisas aqui que eu vejo importantes, né? Primeiro, Tiago. Quem era Tiago e o que é a paciência, né? Todo mundo sabe quem é esse Tiago aqui dessa carta, né? Que esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus, né? Ele não apareceu muito ali nos evangelhos, né? Jesus tinha dois apóstolos que se chamavam Tiago. Um era o irmão de João, que eram os dois filhos de Zebedeu, e o outro Tiago que tinha era o filho de Alfeu. Tanto é que quem assiste o The Chosen vê lá, né, que um ele chama de Tiagão e o outro de Tiaguinho, que um é mais alto, né, e o outro é um pouquinho mais baixo. Então Jesus ali no The Chosen faz essa diferenciação deles ali. E ele apareceu, o Tiago, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele, né? Então aqui é um versículo onde ele estava ali na cidade dele, então as pessoas viram ele chegar ali, né, e comentaram se ele não era irmão de Tiago e de Judas, que é o outro que escreveu a outra carta antes de Apocalipse lá. Certo? Então, assim, né, os irmãos de Jesus, eles não acompanharam o ministério de Jesus ali muito de perto, né? Só depois, lá no livro de Atos, que a gente começa a ver alguma coisa. E Tiago, depois, ele virou o líder da igreja de Jerusalém, né? Então, ele
na metade do primeiro século. Então é legal ter essa visão, porque às vezes a gente fala lá, ver os evangelhos no Tiago, mas esse aqui não é o mesmo Tiago, tá? E o que é a palavra paciência, né? Ela vem do latim e é patientia, onde o pati significa sofrer, aguentar e sentir. Ou seja, a paciência é o ato da gente conseguir não desistir das coisas, né? Ser perseverantes, aguentar situações, né, que a gente é exposto. Então esse é o principal ponto aí. Então essa parte do paciência a gente tem que trabalhar isso, né? Se submeter, resistir e aguentar. Às vezes pode ser difícil, às vezes pode ser fácil. Às vezes a gente pode ficar bravo com Deus, né? Tipo, por que eu estou nessa situação? Por que isso está acontecendo? Mas eu vejo que a gente precisa tomar cuidado, né? E orar a Deus e pedir discernimento nas situações para a gente encarar elas e para a gente começar a desenvolver esse que é um fruto do Espírito. Amém. Né? Porque se a gente lembra lá no Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é o quê? É o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, um dos frutos é esse. E quando a gente está conectado com Deus e nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, o fruto do Espírito vai começar a aparecer na gente. E um deles é esse, que é a paciência. Então a gente precisa, se a gente não tem, pedir, né? E tomar cuidado para não acabar pecando até, né? Porque se a gente também não tem a paciência, significa que a gente está se irando. Se a gente está se irando, a gente está perdendo o quê? O domínio próprio, que também é outro fruto do Espírito. Então, significa que a gente pode não estar tão conectado assim com Deus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente precisa sempre estar atento que a paciência ela é um dom e vem do fruto do Espírito, que está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus, né? O desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. E também a paciência ela é uma característica que demonstra a capacidade de a gente manter o controle emocional, que nos dias de hoje é sempre complicado, né? Porque como que a gente consegue manter esse controle emocional, né? Porque sempre acontece alguma coisa que nos leva, às vezes, a não ter esse controle, né? E é aí que o inimigo gosta de trabalhar, né? Que é nas nossas dificuldades. Então, tudo que a gente, às vezes, perde a paciência, está ligado com o quê? Com alguma coisa que o inimigo sabe que a gente vai se irritar com aquilo, e aí ele vai chegar e vai começar a criar situações para a gente ficar sempre irritado com alguma coisa, e não é o que Deus quer para a gente, né? Deus quer que a gente trabalhe isso, que a gente se desenvolva para gerar o fruto do Espírito e com isso não ter esse problema. Jesus, né, era uma pessoa que era longânima, né? É um exemplo para a gente. Quantas situações na Bíblia a gente vê que ele estava numa situação complicada, que era muito fácil ele chegar e detonar com tudo, mas ele sempre vinha com uma palavra, com uma coisa para tirar, né, toda essa questão aí dele perder a paciência. Então a gente precisa se espelhar muito no que Jesus fazia e principalmente como ele encarava as situações adversas, né? Essa passagem aqui, nessa mensagem, eu queria deixar um nome para ela, que paciência é dom de Deus em nossas vidas, né? Então não adianta a gente querer por si só gerar paciência, que a gente não vai conseguir. E sobre tudo isso, tem 2 pontos importantes aqui que estão no versículo 8, que eu queria aprofundar um pouco mais com os irmãos. E o primeiro deles é que nós sejamos pacientes. Ou seja, a nossa vida com Deus, ela não é igual passar no drive-thru e pedir um lanche e sair e ir embora.
Não é ligar no iFood, chamar no iFood que vai chegar a comida e tá tudo certo. Que chega rápido. Com Deus as coisas vão ter o tempo delas. E as coisas elas nunca vão ser de imediato. Só vai ser de imediato se Deus realmente precisa intervir naquela hora. Se for alguma coisa que Ele precisa trabalhar na nossa vida, pode esperar que vai demorar. Não vai ser rapidinho. Eu passei por isso, sofri bastante. Agora as coisas estão mais encaminhadas. Mas é isso. Se eu tivesse tido desespero para acertar a vida logo, não ia ser tão fácil assim, né? Então, assim, acho que o tempo que Deus demora, né, é o tempo que Ele precisa para tirar algumas coisas da gente, algumas coisas que a gente, às vezes até pode ser que idolatra, e que a gente se apoia naquilo, porque Ele quer que a gente se transforme. Porque acho que o principal ponto é esse. E Salomão, ele fala muito bem sobre isso em Eclesiastes 3, de 1 a 7, né? Ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, para Deus tudo tem um tempo. E principalmente tratando-se da paciência, Ele também tem esse tempo, né, de desenvolvimento nosso, pessoal. E no verso 8, Tiago ele fala do quê? Ele fala de um agricultor, certo? Então ele fala que o agricultor, ele vai lá e ele vai plantar, e ele vai esperar vir as chuvas do começo e do final do tempo daquele plantio que ele fez, para daí depois ele poder colher, né? Então, o homem até pode hoje, nos dias de hoje, ter lá irrigação, um monte de coisa, mas ainda o que acontece? O tempo, né, a chuva, frio, são coisas que às vezes ele não consegue controlar, porque vem de Deus, e determina tudo o que vai acontecer com a plantação. E vocês se lembram que Jesus, quando ele está lá falando sobre a parábola da semeadura, ele fala o quê? Que a gente vai semear. Então nós somos esse agricultor. Nós vamos plantar as coisas. Nós vamos plantar uma semente em cada pessoa que a gente encontra. Nós vamos plantar, né, a palavra de Deus nas pessoas, e pode vir uma chuva boa, pode vir uma chuva ruim, e isso vai germinar ou não. Mas ele vai plantar e vai esperar até o dia que aquilo vai acontecer, né? Então, a gente pode querer controlar as coisas, mas quem controla é Deus. Ele... Oi? Exato. Se a chuva não vier, ele planta de novo. Exato. Então ele vai ir até dar certo, né? É interessante no tempo, né? Não adianta. Às vezes a gente semeia, né? Lança a semente e acha que não aconteceu nada. Depois de um tempo muito grande, vem, né? Porque Deus tem um trabalho e vai preparando essa terra no coração de cada um. Cada um tem uma reação diferente, um tempo de resposta diferente, né? Exato. Então, é fantástico isso. É, igual lá em casa, né? A gente comprou uma amoreira, né? Aí a Cláudia ouviu lá que se colocasse um pozinho lá, o negócio ia pra frente. Aí colocou o negócio, no outro dia o que aconteceu? Morreu. Caiu tudo. As folhas, tudo. Aí teve que tirar, e aí o que aconteceu? Teve que esperar o tempo certo de novo. Aí ela voltou, agora já tá dando frutinha de novo. Mas assim, quis acelerar, daí deu errado, né? Então acho que é a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente quer acelerar as coisas, quer colocar as coisas no nosso tempo, né? Que a gente está vivendo essa cultura de que tudo tem que ser muito rápido, tem que acontecer muito rápido,
Então, acaba acontecendo a mesma coisa. A gente acelera e a gente perde tudo. Né? Então, acho que esse exemplo até que ficou bom. Eu não tinha pensado nele, mas agora veio na minha cabeça. Mas acho que foi interessante porque demonstra exatamente isso. Que a gente precisa do tempo das coisas de Deus, não do nosso tempo. Você vê, você colocar um negócio para acelerar, né, para ficar mais bonito, mais tudo, mas não era bem isso, né? Tem que esperar o tempo certo lá de florescer e de acontecer as coisas. Então, a nossa vida com Deus não é diferente, né? A gente não pode ser diferente do agricultor. A gente tem que esperar as coisas acontecer. E tem que ser pacientes para esperar isso. E tem que entender que Deus, por mais que seja difícil entender que Deus está trabalhando na nossa vida, a gente precisa suportar essas coisas, né? Porque às vezes pode ser muito complicado, né? Igual no meu exemplo, né? Tinha minha empresa, aconteceu um monte de coisa, né? Perdi cliente, perdi um monte de coisa, mas Deus estava me tirando daquilo que eu estava fazendo, né? Então, assim, que até eu me converter, parecia que estava tudo certo, parecia que era, né? Tudo bem, mas depois Deus vai mostrando, vai trabalhando, e aí fui relutando, fui brigando com Deus, e aí... Deixa eu entender, né, João? Nesse primeiro momento que Deus tem que... Interessante que falou isso, né? Outro dia Deus me falou uma coisa seguinte: tem coisas que Ele vai tirar da gente, Ele vai tirar. Tem coisas que eu tenho que entregar. Sim. Né? E isso é um trabalho que Deus vai fazer, porque de repente pode, o que você está entregando, aparentemente é a única vaquinha tua que dava leite, sustentava a tua família inteira. Né? E aí, se você confia em Deus, Ele vai dar uma alternativa, né? Que vai ser melhor. Mas naquele momento a gente consegue ter essa visão. Se não tiver muito firmado em Cristo, né, na palavra, na verdade, você talvez não queira e não faça. Exato. Né? E aí a gente fica frustrado, né? Porque a gente faz os nossos planos, a gente quer fazer as nossas coisas, mas a gente esquece do principal, que é alinhar as nossas coisas com o propósito de Deus. Porque se o que a gente quer para a nossa vida não estiver alinhado com o que Deus quer para a nossa vida, vai haver um desencontro, e esse desencontro vai dar errado. E aí você vai se frustrar, e ainda você vai ter a audácia de falar por que Deus fez aquilo. Por que Deus não me deixou continuar com aquela determinada coisa? Por que Deus não me permitiu ter tal coisa? Né? Então, até uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, por que a pessoa não ganha muito dinheiro às vezes? Por quê? Porque se ela tiver muito dinheiro, ela vai se afastar de Deus. Ela vai se perder. Então, ela pede para Deus para ter dinheiro, mas Deus não vai dar. E aí ela vai ficar brava com Deus. Mas por quê? Porque Deus sabe do coração dela. Que o coração dela ainda não está transformado. Mas quem sabe o dia que essa pessoa realmente se render a Deus, isso não vai mudar na vida dela. Né? Então isso é importante. Então a gente precisa estar conectado com Deus. E não achar que está conectado. Né? Que lembra aquela vez que eu falei sobre Hebreus 10, 25, né? Que a gente tem que buscar o relacionamento com Deus. Deus não é só tipo, eu acredito em Deus. Não, preciso estar sempre ali buscando, indo atrás, porque é isso que vai construir o relacionamento. E construindo um relacionamento é que eu vou conseguir conectar as minhas coisas com as coisas de Deus. Porque realmente quando eu não estou conectado, as coisas tendem a não dar tão certo assim. Pode ser que dê, porque a gente sabe que o diabo também faz milagre, né? Então a gente não pode ser bobo e acreditar em tudo que acontece, que pode ser que seja inclusive uma armadilha, né, na nossa vida. Então por isso que a gente tem que estar conectado com Deus, porque se até o diabo tem poder para fazer milagre, então a gente tem que tomar cuidado. Só que o problema é que as coisas de Deus duram, né? E as coisas dele vão ser passageiras, né? Sua vida vai mudar ali naquele momento, mas depois ele vai cobrar um preço por aquilo que você, né, buscou de outras maneiras, né? Então a gente precisa estar o quê? Conectado e ouvir Deus. Então a gente, até num dos encontros lá em Valinhos, que foi o Tito, ele falou, né? Que a gente tem que convidar quem? O Espírito Santo para estar com a gente, sentar à mesa com a gente e discutir as coisas. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente vai estar o quê? A gente vai estar alinhado com Deus. E a gente vai ter um direcionamento, a gente vai caminhar debaixo de uma palavra.
diferente de estar caminhando pelas nossas próprias pernas, né? Porque Deus, ele tem um propósito para todo mundo, né? Pode ser que você não sabe ainda o seu propósito, pode ser que você não viu ainda o que Deus quer de você, mas você precisa buscar em Deus, né? Até eu tive com o Chico lá em São Paulo, em final de setembro, para falar sobre vocação, né? Com jovens lá, né? Então a gente estava falando exatamente sobre isso, que precisa buscar para receber de Deus e entender de Deus o que Deus tem para a nossa vida. Porque Deus tem um propósito para todo mundo, porque Ele já viu a gente lá no final, né? Ele já sabe como a gente vai chegar lá na frente. Ele tem o controle sobre isso. Diferente da gente aqui, a gente fica desesperado para querer saber, nossa, o que eu vou fazer, como é que vai ser, e fica nisso, né? E aí a gente se perde nas coisas, né? Porque aí a gente fica ansioso, né? E até a palavra ansioso no original, ela remete ao quê? A tirar do foco. E que é o foco? O foco é Jesus. Então se a gente sai do foco, a gente está ansioso, a gente sai do foco, a gente perde a paciência, acontece um monte de coisa e a vida não caminha da maneira que deveria caminhar, né? E o processo ele vai ser longo, né? Não adianta a gente, né, querer que seja rápido, e é normal ser longo, porque a gente vem de uma vida que não tinha Deus. Então a gente precisa ser trabalhado em várias coisas, né? A gente não sabe o que, mas Deus sabe o que Ele tem que trabalhar na nossa vida. Então a gente às vezes fica ali, ah não, mas eu já me desfiz de tal coisa, mas tem um negocinho lá guardadinho na gaveta que você não se desfez. E é isso que Deus vai te trabalhando até, né, você ter tá totalmente transformado. E quando a gente não tem paciência e não desenvolve o fruto do Espírito, existe um problema, porque a gente pode estar dando vazão às obras da carne, que Paulo também falou lá um pouco antes daqueles versículos que a gente colocou do fruto do Espírito. Ele fala sobre as obras da carne, que é muito fácil a gente cair nelas, né? Porque ali existem N coisas que a gente pode cair e cai muito fácil, né? Porque a gente não está, às vezes, tão preparado para enfrentar situações que podem vir na nossa vida, né? Então, assim, desenvolver a paciência aqui, a gente tem que ter tranquilidade, né? E saber que tem um Deus que está trabalhando em nós. Então, para a gente viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, a gente precisa, né, ter essa paciência aí. E não é fácil, mas a gente consegue se a gente estiver conectado com Deus. Então, acho que o primeiro ponto aqui de desenvolver a paciência é a gente estar conectado, né? E o segundo ponto que ele fala ali, ele fala de fortalecer o coração, né? Então, quando Tiago, nessa carta dele, ele tem 108 versículos. 54 desses versículos são mandamentos. E um desses é esse daqui, que está nesse versículo que a gente está lendo, que ele fala para a gente ser paciente e fortalecer o nosso coração. Ou seja, ele está falando para a gente, na nossa vida cristã, caminhar e seguir firme, a gente precisa dessas duas coisas, ser paciente e fortalecer o coração. Mas como que a gente faz para fortalecer o nosso coração, né? A resposta, ela é simples, né? Igual 2 mais 2 é 4. Mas, de novo, tudo requer o trabalho de Deus na nossa vida, né? Então, ou seja, como que a gente vai fazer para fortalecer o nosso coração? É buscar Deus. É estreitar o nosso relacionamento com Ele. A partir do momento que eu estreito o meu relacionamento com Ele, a partir do momento que eu estou conectado com Ele, que eu estou seguindo aquela palavra que Ele tem para a minha vida, é a partir daí que eu vou começar a fortalecer o meu coração. E se eu tenho um coração fortalecido, o fruto do Espírito vai aparecer. E a partir do momento que o fruto do Espírito aparecer na minha vida, eu vou ter a paciência, eu vou ter o domínio próprio, eu vou ter o amor, eu vou ter todos os outros frutos do Espírito, né?
Mas aqui, o que eu vejo como principal ponto dentro de fortalecer o nosso coração é a gente ter o coração rendido e transformado. E realmente transformado. Eu acho que é o principal ponto. Não achar que meu coração está transformado, mas realmente estar com ele transformado. Porque eu tenho que negar tudo aquilo que eu tinha antes para eu poder me transformar. Porque é isso que Deus espera da minha vida. Ele não espera algo diferente. Interessante, né? Você estava falando, como é que Deus vai trabalhando? É um processo, né? Cada um de nós está num processo, num nível, num momento com Deus, num estágio com Deus. E interessante, né? Uma vez eu preguei sobre a vida, né? Cruz, a vida nossa está na cruz do Senhor, e tem um tempo cronológico e o tempo de Deus para essas coisas acontecerem. Existe uma maturidade espiritual e uma maturidade física que a gente tem que ir alcançando, porque tem coisas que a gente não vai entender. Esses dias eu e a Dilma, né, no grupo caseiro, a gente estava conversando, e a Dilma falando algo que foi de 25, uma revelação que ela teve antes, muito tempo, e depois foi de 20 e poucos anos, que Deus deu uma revelação para ela, e é exatamente isso. Porque se fosse antes, talvez você não estaria preparado, não entenderia, né? Aquilo não teria a transformação que está ocorrendo nesse momento hoje. Então, porque o tempo para Deus né, não é o nosso tempo, né? O cronos de Deus é diferente. Então, é uma coisa que é gradativo. Eu vejo assim, permanecer em Deus é para permanecer na transformação gradativa do Senhor, essa mudança. Eu busco, Ele acrescenta, Ele tira e põe, e a gente vai caminhando e buscando a semelhança. Exato. E a gente precisa estar atento a isso, né? Porque, igual o Clico falou, ó, uma coisa lá de trás, tem uma palavra, e aquele momento você não entendia o que era, porque naquele momento não ia fazer sentido na sua vida. E depois vai fazer sentido, e aí você vai entender o que Deus queria para você, né? Então eu tenho que ficar atento com isso. E o sobrenatural de Deus na nossa vida, ele é uma constante, né? Então, assim, não tem um dia que é de baixa, um dia que é de alta, né? Tem sempre os dias são iguais, né? Depende da forma que a gente encara eles. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Falar assim, hoje o dia foi ruim ou foi bom. Não, o dia é sempre o mesmo, mas depende de como que a gente está encarando as coisas, né? O dia para um passa de uma forma, para outro passa de outra, mas em linhas gerais, se a gente está depositando nossas coisas em Cristo, é para o nosso dia ser sempre na mesma linha, né? Não vai ter montanha-russa de coisas, né? De emoções, de tudo mais. Então a gente precisa, por isso, estar relacionado com Deus, para que a gente consiga ter sempre nossos dias. Vai acontecer uma coisa aqui, uma coisa ali? Vai acontecer. A gente não está blindado de tudo, né? A gente não está, vamos dizer assim, com um campo de força na nossa volta, que nada vai nos atingir, que nada vai acontecer. Sempre pode vir uma notícia, pode vir alguma coisa, mas faz parte da vida, né? E a gente tem que estar firme ali para saber encarar essas coisas, e inclusive saber encarar as coisas para quê? Para dar uma palavra de conforto para alguém que precisa naquele momento, né? Às vezes a pessoa perde um ente querido. Pô, você está lá, você consegue levar uma mensagem, você consegue falar alguma coisa, você consegue auxiliar. A pessoa tem um problema no trabalho, divide com você, você pode ajudar. Então é assim que funciona. A gente não está blindado de tudo. As coisas acontecem com as pessoas, mas também acontecem com a gente. Então a gente tem que estar sempre preparado para ter esse momento aí, né, onde Deus vai nos usar, né? Porque Deus, quanto mais a gente está conectado com Deus, mais Ele usa a gente, né? A gente às vezes nem percebe, né, as situações, mas Deus quer sempre nos ajudar, quer sempre estar ali, né, nos dando alguma palavra, ó, aquela pessoa, tal, ajuda, não sei o quê. Então, tá percebendo essas coisas para poder, né, cada momento ali tá agindo como Deus gostaria, né? E assim, quando a gente é paciente em esperar aquilo que Deus quer da gente, né? O que Ele quer fazer com a gente, Ele vai fazer com que a gente tenha uma colheita maravilhosa, né?
Igual houve lá a pesca maravilhosa. Ou seja, eles queriam pescar logo, mas não pescaram, né? Porque estava fazendo do jeito errado. E aqui é a mesma coisa. Deus está falando, ó, é do outro lado. Não é de onde você está querendo ir, não é na tua força, é na minha força. Joga lá que vai dar certo. Então é assim, Deus é assim. Ele vai fazer as coisas acontecer no tempo dele. A gente não pode querer burlar as coisas, né? Pegar atalhos, né? Porque atalhos nem sempre dá certo as coisas. Então a gente tem que ficar sempre atento nisso. E pensando em fortalecimento, né, do coração, tem alguns versículos que eu queria compartilhar. O primeiro é esse aqui, né? 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus Pai e na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Então aqui ele está falando que a gente tem que ter um coração em santidade. O próximo é o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Depois temos Isaías 40, versículos de 29 a 31. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então aqui, aquele que espera no Senhor, ele vai ter forças para aguentar tudo aquilo que vem, né, pela frente. O próximo, Salmo 73:26, fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, de novo, né, depositar tudo que a gente tem em Deus, porque é Ele que vai nos ajudar. E o último é Filipenses 4, de 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui, ansiosos, que eu falei, né, é tirar do foco. Então, se eu saio do foco, eu não estou seguindo a Jesus, né? Então, aqui a gente só tem que ver que quem não fica ansioso e está firme, que ele vai guardar o nosso coração e nossa mente, né? Então aqui que vai ser a blindagem, né? Para a gente poder ver as coisas e ser forte para aguentar e ser pacientes, né? No caso aqui. Ou seja, né? Se a gente colocar o nosso coração em Cristo, nós vamos nos fortalecer, né? E se for ao contrário, a gente vai ficar fraco e vai sucumbir às coisas que, né, o mundo apresenta para nós aí no dia a dia, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa seguir essa ordem aqui que o Tiago está nos dando, né? De fortalecer o nosso coração. Então a gente precisa depositar os nossos corações nessas coisas que Deus tem para a gente, né? Que é o mais importante aqui. E eu queria concluir falando que Deus, Ele está nos chamando para quê? Para a gente ser longânimos, né? Pacientes. Que Deus quer que o Espírito Santo habite em nós e que o seu fruto floresça em nossas vidas. E com isso nós vamos seguir em plenitude com Deus. A vida cristã é assim. Temos que ser pacientes, pois não sabemos o que vai acontecer. A única coisa que nós podemos ter certeza é que nós estaremos ao lado dele após a nossa morte. Então esse é o ponto principal, essa é a única certeza, né? Pelo menos eu acredito nisso. Não sei vocês. E pelo menos, né, nós precisamos nos fortalecer cada dia mais na palavra.
que é isso que vai fazer a gente perseverar. E aqueles que estão impacientes com alguma situação, Deus ele está pedindo para que você busque Ele. Que você busque Ele para que Ele trabalhe na sua vida o que precisa ser trabalhado para você ter paciência, para aguentar as situações, para resistir. Tem uma coisa, quando você pede paciência, o Senhor não vai dar paciência para você. Não. Situações Vai te testar. Te colocar, né? Porque uma coisa que eu noto é o seguinte: quando nos falta paciência, ou quando alguma situação gera uma impaciência, você foi para ser atendido por um determinado setor, e o setor não atende, ou demora. É impressionante como é que o nosso coração, porque Deus conhece o coração, né? Como é que o nosso coração muda, a nossa atitude muda, a nossa reação muda, né? Como é que a gente vira, como é que a gente... É impressionante como é que falta esse dom. Sabe, amados, eu quero louvar a Deus por essa manhã. Amém. Na hora do louvor, a Marília falou uma coisa e o Espírito Santo ali atrás já tinha pedido para mim fazer algo, eu ia fazer, ela fez. Amém. A palavra de Deus fala de sinergos, é a mútua cooperação. O João estava falando depois, né, veio com a palavra, falando sobre a paciência. E eu queria que você abrisse um texto comigo, que está em 2 Samuel. Eu quero enriquecer. Amém. Porque eu louvo a Deus por essa mensagem nessa manhã. Amém. E eu queria que você tivesse sensível, porque Deus está te mandando um recado essa manhã. Não, 2 Samuel, capítulo 21. Você está tendo guerras? O inimigo tem tentado te desanimar, te cansar? Então receba essa palavra nessa manhã. Amém? Amém. A partir do verso 15. 21, 2 Samuel 21, 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, algumas versões falam seu exército. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Você está cansado? As pelejas que você tem enfrentado estão te cansando? Primeira notícia que eu quero te dar: não vai ser uma guerra só. Porque se você continuar o texto, versículo 18, aconteceu depois disso outra guerra, só que aí foi em Gob. Versículo 19, houve mais outra peleja. Parou aí? Versículo 20, houve ainda outra peleja. Mas qual é a mensagem que eu quero trazer para você? Reconheça o seu cansaço. Versículo 16. E Isbi-Benode, que era dos filhos de gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia a espada nova, intentou ferir Davi, porque Davi estava cansado. Foi Davi que pelejou essa batalha? Quem foi? Os amigos de Davi. Olha para o teu lado. Você não está sozinho. Amém. Eu não estou sozinho. Amém. Os meus amigos me ajudam com a peleja. Para de querer pelejar as suas pelejas sozinhos. O Senhor não nos fez sozinhos. O Senhor, como foi dito na manhã aqui, no primeiro louvor, nós somos uma família. Amém. Deixa os seus amigos pelejar com você as suas pelejas. Amém. Porque Deus nos fez uma família. E aquilo que às vezes nos cansa, o meu amigo me cobre.
Amém. Por que aconteceu? Abissai, que feriu aquele que intentava contra Davi. Aí, o que aconteceu no 18, na Segunda Guerra? Sibecai feriu aqueles que intentavam contra Davi. O que aconteceu no 19? Elhanã, filho de Jeraquirim, Belamita. Aqui o texto está dando nomes. Então pensa bem, a Dilma está tendo uma batalha, a Luísa está levantando e está clamando e está vencendo a sua batalha. O Mauro está levantando e está vencendo a tua batalha. Só que para isso nós precisamos ter paciência. Porque o Senhor escolhe. Vocês estão percebendo que esses que vieram intentar contra Davi, filhos de quem que ele era? Filhos do gigante que ele venceu aquela peleja. Então o inimigo muitas vezes está querendo tirar a tua paz, te deixar cansado. E quando a gente fica cansado, a primeira coisa que acontece com a gente vai se desanimando. E a gente não pede socorro para aqueles que Deus está levantando como um exército para pelejar as nossas pelejas. Amados, dá uma olhada para quem está ao teu lado. Hoje nós temos essas ferramentas que nos aproximam. Está sofrendo? Pega o celular, manda uma mensagem. Amados, eu preciso de ajuda. Orem comigo. Pelejem as minhas batalhas. Para isso nós precisamos de paciência. Ouvir o Senhor. E o Senhor levanta os seus exércitos. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você. Você está cansado? O Senhor está conhecendo o teu cansaço. E Ele quer trabalhar com você, mas tenha paciência. Porque Ele está levantando o exército dele para pelejar as suas pelejas. Amém, queridos? Eu não podia ficar, me perdoa, mas eu não podia terminar essa manhã sem compartilhar com você isso. Ontem, amados, assim, foi um dia muito cansativo para mim. Quando eu cheguei num lugar, eu falei, vou descansar. Aí vem alguém falando, não, o Nietzsche está chamando você, ele quer conversar com vocês. Que repouso que eu tive. Que ânimo, uma pessoa de 82 anos me animou ontem. Glória a Deus. Me deu esperança. E eu queria compartilhar com você isso. Não peleje as suas pelejas sozinhos. Não se sinta cansado. Porque o cansaço é a arma que o inimigo tem feito para nos distrair. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Pede socorro, pede ajuda. Amém, queridos? Posso só falar uma coisinha? Ontem eu estava em casa depois do almoço, porque saiu, e eu tinha terminado de ler um livro. Eu fui lá na estante e falei, quero começar outro. Meu primeiro livro que eu vi foi do Nietzsche, Projeto Eterno, do Eterno. E eu peguei o livro e comecei. E é engraçado, porque às vezes Deus começa a falar comigo antes de eu ouvir a palavra no domingo. E eu comecei a olhar, até falei para o Cleiton, né? Que um pastor de Buenos Aires, ele estava falando sobre o livro, e ele fez uma comparação que eu achei assim, é muito claro. Eu não sei quantos que gostam de ver Irmãos à Obra, ou são aqueles programas dos Estados Unidos, mas reformas de casa, né? E ele fala o seguinte, que aquele livro, ele lembra a gente onde nós estamos edificando as nossas vidas, as nossas casas. E ele dá o exemplo dos Estados Unidos, que tudo lá é madeira e papel, né? Então, assim, ele fala, você tem edificado a sua vida em coisas paralelas que não são, né? A palavra de Deus, o corpo de Cristo. E agora o João Paulo começou a trazer a palavra, depois você veio acrescentando, e a pura verdade, porque ele deixa claro que um coração quebrantado, um coração convertido, né? A consequência é a santidade. E você procura mais a Deus, você depende de Deus, né? E você quer mais estar onde? No corpo de Cristo, né? Fazendo parte da vida dos irmãos. Então eu achei interessante, porque eu só comecei, eu já li esse livro, estou relendo. Eu só comecei, e aí o João vem com essa palavra, você vem acrescentando, né? E eu acho que Deus está falando. Sim, sim. E é interessante que essa madrugada Deus me deu uma visão. Que
O mundo está querendo a gente. Ele me mostrou assim um lago com patos. Só que cada pato estava no seu quadradinho. Interessante. E vivendo no seu quadradinho. Bem ali achando que está numa boa. Só que vem um temporal. E o que o temporal fez? Ergueu a água. Cadê a cerquinha de cada um? Os patos se uniram e começaram a se alegrar juntos. Amados, o Senhor não nos chamou para sermos unitários. O Senhor nos chamou para viver em unidade, como uma família. Então as suas dores precisam me incomodar. As minhas dores precisam te incomodar. Porque juntos nós somos fortes. Com paciência. Entendendo o tempo do Senhor. Porque vocês percebem uma coisa interessante aqui? Venceu todas as batalhas, mas não parou de ter batalha. Foi uma atrás da outra. E Davi já estava cansado. Só que o Senhor levantou os seus valentes. Essa manhã Deus está te falando. Amém. Ele está levantando os seus valentes para te ajudar nas suas batalhas. Creia nisso. Amém. Você não é um patinho sozinho num quadradinho cercado. Vem a dificuldade, levanta, né, a água, né? Só que a água, você passa a ver que tem outros patos que estão nadando junto com você. Amém? Amém. Podemos orar? Podemos? Sim. Ora. Pai querido, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelas revelações que o Senhor nos deu aqui. Pai, que nós possamos, a partir de agora, esperar no Senhor cada vez mais, confiar cada vez mais no Senhor, Pai, que nós possamos depositar todas as nossas fichas, Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Amém. As coisas do mundo, elas estão aí, elas vêm para, às vezes, tirar a nossa paz, situações acontecem, Pai, mas o Senhor pode mudar tudo isso. Amém. O Senhor tem esse poder, o Senhor pode fazer e o Senhor há de fazer, Pai. Pois o Senhor olha por todos aqueles que estão rendidos ao Senhor. Pai, que o Senhor possa nos guiar a partir de agora para desenvolvermos cada vez mais, Pai, o fruto do Espírito. Amém. Que nós possamos cada vez mais estreitar nosso relacionamento com o Senhor, Pai. E que nós possamos cada vez mais ajudar os irmãos, Pai, nessa caminhada. Amém. Que nós não somos sozinhos, igual o Chico comentou, Pai, que nós somos uma unidade, uma família, Pai, e que nós possamos cada um suportar os outros, Pai, e com isso, cada vez mais estarmos perto de Ti, Pai, para que o dia que for a Sua vinda, nós estejamos prontos, Pai, para seguir junto com o Senhor, para aquele lugar que o Senhor tem nos prometido, que está descrito na Bíblia, Pai. Amém. Nós oramos aqui em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor.